Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e no vídeo de hoje eu quero bater um papo especial com você sobre imprensa, cinema e a espiral do silêncio. Mas o que é isso, né? Do que você está falando? Se você ficou curioso, então fica comigo porque hoje o vídeo é muito especial. Venha curtir comigo nosso tempo de tela. Se você é um estudante de comunicação, se você faz publicidade, jornalismo, etc., talvez você já tenha ouvido falar desse termo espiral do silêncio. Eu escolhi fazer um vídeo sobre ele porque eu acho que dá para fazer uma relação bacana sobre essa coisa acadêmica, né, esse conceito, enfim, estudar em sala de aula, com o mundo que a gente vive hoje, né, com os filmes, o cinema mundial, também com a TV, com a imprensa, e especialmente com um filme que a gente viu recentemente, ou se você não viu, corre para ver, que é a Capitã Marvel. Então espero que você goste desse bate-papo e que também no final a gente consiga, enfim, enxergar um pouco melhor, né, como é que funciona o nosso mundo e como é que nós, fãs e críticos de cinema, acompanhamos esses grandes lançamentos. Se você não conhece a espiral do silêncio, sem problema, não é um conceito super difundido, né? Super popular aí, apesar de que ele recentemente tem se falado um pouco mais dele, né? Vários especialistas têm se debruçado sobre ele. A espiral do silêncio é um estudo sobre comunicação mais ou menos recente, né? Ele é da década de 70. Falar de algo de 50 anos atrás é meio esquisito chamar de recente, mas comparado aos estudos lá do século XVIII, então está bem recente. A espiral do silêncio ela é um estudo de uma pesquisadora alemã, né? Em 1972, a Elisabeth Nolle Neumann, gente, meu alemão é péssimo, ignore. Essa pesquisadora apresentou para o mundo a primeira versão dos estudos dela sobre espiral do silêncio. E aí eu vou resumir em linhas muito gerais o que é isso para vocês. Para a pesquisadora, as pessoas em sociedade, elas têm a capacidade de perceber o que seria um clima de opinião pública. O que seria isso? As pessoas conseguem perceber, mais ou menos, o que a maioria das pessoas pensam sobre um assunto. Claro que essa percepção nunca é extremamente correta, né? Você pode imaginar uma coisa e, na verdade, não ser o que a maioria pensa. Mas isso não é o problema, a gente vai falar isso daqui a pouco. E quando as pessoas percebem o que a maioria pensa sobre um assunto, elas teriam a tendência de não tentar ir contra, de não bater de frente. Então elas ou se calariam em um primeiro momento, né, guardariam a opinião delas para elas, ou poderiam até fingir que não tem aquela opinião, né, mentir deliberadamente, ou no final até mesmo mudar de ideia, aderir ao grupo para poder se enturmar com a galera, com a maioria, né? Por que isso acontece? Porque nós temos um medo, né, de acontecer esse isolamento social, da gente não estar no grupo. E não é só uma coisa de popularidade, de ser Maria vai com as outras, não é isso. É porque isolar-se socialmente é sofrer sanções sociais, né? Você bater de frente com um grupo é você ou perder popularidade, ou ser rechaçado, né, verbalmente ou até fisicamente. Então pode ser uma questão de medo que as pessoas realmente caem nessa espiral do silêncio, né, de ficar mudas e depois até mudar de opinião. Vamos tentar aplicar isso em um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Vou dar um exemplo bem bobo que é sobre futebol, né? Imaginemos que a pessoa entenda um pouco só sobre futebol, ou até seja, enfim, acompanhe futebol, e ela percebe que agora que está chegando a Copa América, todo mundo começou a falar do Neymar de novo. E a maioria das pessoas, ela acha que está pensando que o Neymar é caicai, que o Neymar não joga nada, que o Neymar não joga pela seleção, que joga pelos clubes e etc. E ela percebe que essa é a maior parte da opinião, né, que a maioria das pessoas pensa isso, e aí ela fica quieta, ela fica, pô, não vou bater de frente, eu acho que o Neymar joga bem sim, eu acho que ele tem capacidade de liderar a seleção, etc, mas vou ficar na minha, porque se chegar na mesa de bar, discutir com os outros, vão discutir comigo, eu vou ficar chateada, vão me excluir, deixa pra lá. E aí, com o tempo, ela pode até mentir, né? Pode entrar na brincadeira, pode postar o meme, entrar na zoação, ou até mudar de ideia, falar, não, realmente, Neymar é um caicai, não joga nada, etc. E a espiral do silêncio meio que se completaria nesse processo. Percebam que até agora eu não falei de mídia, eu não falei de imprensa. É porque ela é um capítulo à parte e a gente precisa entender como que ela age nessa espiral do silêncio. A imprensa tem um papel decisivo na hora de moldar a opinião pública.
E quando eu falo moldar, pode parecer uma coisa meio manipulação, teoria da conspiração, mas não é exatamente isso. Percebam que a maioria dos assuntos que a gente conhece ou que a gente se informa é através de jornal, de revista, de TV, etc. A gente não tem como saber sobre tudo. Então, quando a imprensa ela posta, enfim, notícias, análises sobre algum assunto, ela acaba assumindo normalmente algum posicionamento ou ela dá alguma versão sobre os fatos. Né? Claro, a mídia tenta o tempo todo ser imparcial, mas isso é impossível, imparcialidade total não existe. Então, voltando ao exemplo do Neymar, quando ela começa a postar várias imagens sobre quanto tempo o Neymar passa no chão, quanto tempo o Neymar cai, quantos gols ele deixou de fazer pela seleção, quantos cartões ele tomou, etc., ela está ali moldando de alguma forma a opinião pública sobre como joga o Neymar. Porque muita gente nem vê o Neymar jogar e só acompanha essas análises, essas notícias, essas reportagens. E o pior, quando a imprensa ela fica noticiando coisas de maneira repetida, volta a um assunto várias e várias vezes, ela pode produzir o chamado efeito de acumulação. Então ela começa acumulando notícia, acumulando às vezes reportagens com o mesmo parecer, com o mesmo posicionamento, e isso vai forçando a opinião pública a se moldar de acordo com aquela visão. De novo, eu não estou falando necessariamente em manipulação midiática, eu estou falando de uma influência que imprensa, jornais, revista, TV, etc., moldam sobre a gente. E o que isso tem a ver com cinema, né? Já que eu falei que eu vou falar sobre cinema? Porque a nossa opinião sobre filmes, nossa opinião sobre se um filme é bom ou não, se ele merece Oscar ou não, é moldada pela imprensa, em menor ou maior grau. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era menor, né, na época que a internet não era tão parte do nosso cotidiano, eu ia lá no jornal e procurava a opinião do bonequinho Viu para saber qual era, se o filme era bom ou não, se valia a pena gastar meu dinheiro lá para ir assistir ou não. Até hoje a gente procura a opinião de críticos especialistas, né? Opinião, sei lá, de grandes jornais, para saber se um grande lançamento do cinema é bom ou não. As premiações, inclusive, Oscar, enfim, Globo de Ouro, todas essas premiações também dão uma espécie de carimbo de relevância, um carimbo de qualidade. Às vezes a gente nem gosta de um filme, mas aí olha, pô, ele ganhou 5 Oscars, peraí, então eu devo estar errado, porque ele deve ser bom, né? Deve ter alguma coisa boa. E aí eu sei que nesse momento você talvez esteja se levantando da cadeira e falando, não, mas peraí, não, eu sou diferente, eu bato de frente com as pessoas, eu não acho que o Oscar é sinônimo de qualidade, etc. Eu sei, a teoria, esses estudos não dizem assim que o ser humano sempre se comporta dessa maneira. Claro que há espaço para exceção, claro que há espaço para o comportamento diferente. Simplesmente ele aponta tendências, o que grande parte das pessoas age dessa forma. Claro que você pode ser diferente, você bate de frente, você fala com as pessoas, você não tem medo de expor sua opinião, ok, bacana. É só realmente uma tendência que é apontada e a mídia tem grande parte nisso, né? Fazendo esse papel de moldar a opinião pública. Mas a gente não vive só de consumo de meios de comunicação de massa, né? Só de TV, jornal, etc. A gente tem as redes sociais. Hoje a gente tem a internet, a gente consegue ouvir a opinião de muito mais gente, a gente consegue consumir conteúdo de players, né, de agentes de mídia muito menores. Você tem aí, por exemplo, o YouTube, que você pode ver agora a opinião crítica de milhões de pessoas sobre Capitão Marvel, por exemplo. Você não precisa necessariamente ir a um grande jornal para saber se ele é bom ou não. E aí é engraçado que ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento, a gente ainda precisa dessa legitimidade, dessa opinião mais ou menos que reflita a maioria. Percebam, por exemplo, o que acontece com o Rotten Tomatoes, né? Eu não vou explicar mais, sim, uma grande explicação de como funciona o Rotten Tomatoes, porque provavelmente você já sabe, ou tem outros vídeos muito mais completos. Mas, de maneira geral, ele faz esse movimento de agregar críticas espalhadas pela internet. E, no final, ele dá aquele parecer dele, aquela porcentagem que indica a qualidade do filme. E, claro que isso é um serviço interessante, mas muitas pessoas encaram aquilo ali como sendo uma verdade ou como sendo a opinião pública, a opinião da maioria. Lembra do clima de opinião? É um pouco isso, as pessoas batem o olho naquela porcentagem e falam, peraí, se esse filme está com 97% de aprovação, significa que ele é muito bom, que a maioria está pensando que são 97%, que, enfim, ele tem essa qualidade 9.7, etc. Sendo que isso não é uma verdade absoluta. Primeiro, porque nem todas as pessoas do mundo estão representadas ali. E segundo, porque a opinião de um pode ser muito diferente da outra. Você pode procurar uma coisa no filme, a pessoa pode procurar outra, você pode achar ruim, ela pode achar bom. Mas as pessoas recorrem àquilo ali como sendo um selo de qualidade. E aí finalmente eu chego no Capitão Marvel para você entender por que eu fiz esse vídeo.
é porque antes mesmo do Capitã Marvel estrear, as pessoas já estavam enlouquecidas procurando no Rotten Tomatoes, por exemplo, outros sites também, outros especialistas, mas estavam procurando o Rotten Tomatoes para procurar essa opinião pública, para procurar essa opinião geral, essa crítica geral que indicasse a qualidade do filme. Então, se você acompanhou grupos de discussão sobre Marvel e DC, ou sobre super-heróis e etc., você via muita gente desesperada para achar uma porcentagem no Rotten Tomatoes que mostrasse o filme é uma merda, o filme é uma porcaria, quem lacra não lucra e etc. E tinha uma galera também, ao mesmo tempo, do outro lado, procurando, tipo, caraca, a porcentagem tá 98%, isso aí, Marvel, Capitã Marvel é foda e etc. O filme é o melhor do mundo. Então, as pessoas estavam procurando desesperadamente em uma estatística essa opinião pública, essa certeza de que é bom, é ruim e acabou. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a internet dá essa pluralidade, às vezes a gente não quer a pluralidade, a gente não procura ver, pô, fulano gostou, mas Beltrano não gostou. E tá tudo bem, são opiniões diferentes, são críticas diferentes, às vezes com critérios diferentes. A gente continua procurando. E quando a gente procura essa opinião pública na forma dessa estatística, a gente tenta fazer esse movimento de mostrar para os outros que, ó, isso é o certo, isso é a maioria. Ou, para pelo menos eu ter a liberdade de expressar a minha opinião. Tipo, eu não gostei, mas tinha gente falando bem, e falo, pronto, agora eu posso falar, porque a maioria também acha. Então as pessoas tentam fugir da espiral do silêncio, ao mesmo tempo tentam botar outras pessoas na espiral do silêncio, tipo, você tá errado, a maioria tá achando uma coisa, você tá errado. Enfim, e aí por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque, por que a gente não tenta quebrar um pouco isso, né? Esse círculo vicioso. Então a minha mensagem final nesse vídeo é: hoje a gente tem internet, a gente tem vários meios digitais que aumentaram muito os números de agentes especialistas, né? Pessoas na conversa. Hoje a gente pode dialogar com pessoas de tantas partes do mundo, de tantas culturas, com tantas vivências. Então a gente tem a oportunidade de procurar mais opiniões, mais versões de uma mesma história. E eu acho que a gente tem que fazer esse movimento. A gente, claro, a gente sempre vai ter essa sensação do que a maioria está fazendo, a gente consegue sempre perceber o que é esse clima de opinião, o que a maioria das pessoas pensam, mas isso não quer dizer que isso seja verdade absoluta ou que a gente não possa se expressar. O ideal é que a gente tente quebrar o máximo possível essa espiral do silêncio, né? Que a gente se posicione, que a gente fale. Claro, existem momentos da vida onde a gente vai estar num grupo, onde a gente vai estar num momento que é até arriscado fazer isso. Arriscar em questões de saúde, né? Saúde física, saúde mental. E a gente vai ter que fazer esse movimento de segurar a onda, ficar quieto, mas eu acho que, por exemplo, para falar sobre filme, cara, assim, se você gostou da Capitã Marvel, beleza, você não precisa da aprovação no Rotten Tomatoes, você não precisa da aprovação do mundo, você gostou. Se você não gostou, beleza também, é sua opinião, sem problema. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de autonomia, sabe? De chegar, gostei, não gostei, é isso. E se a maioria discorda, sem problema, ué. Nem sempre a maioria está certa. E é isso que a gente tem que perceber. Nem sempre a maioria está certa. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo, como eu falei, um bate-papo, né? Uma coisa mais acadêmica, mas puxando para o nosso mundo. Peguei o exemplo da Capitã Marvel, mas podia ser outros filmes. Vai sair Vingadores agora e a gente vai ver esse mesmo movimento. Galera correndo para Rotten Tomatoes e outros sites, outros críticos buscando uma opinião definitiva. Isso acontece no cinema, isso acontece na TV com novas séries, por exemplo, isso acontece, como eu dei exemplo, no esporte, na política, acontece em muitos âmbitos da nossa sociedade. A minha ideia era apresentar um pouco dessa espiral do silêncio, vocês perceberem quais são os problemas dela, como é que isso influencia a nossa vida e também pensar um pouco sobre a mídia, né? Que sim, ela molda a opinião pública e sempre vai moldar, mas isso significa que a gente precisa seguir completamente. E o ideal é que a gente sempre busque mais informações de diferentes canais, de diferentes agentes de mídia, de diferentes pessoas, para aí sim formar a nossa opinião com mais propriedade. Se você gostou desse bate-papo, dá aquele like que ajuda muita gente. Comenta aqui o que você achou, né? Se você não gostou, pode comentar, não precisa ofender. Isso aí é feio, isso aí é deselegante. Se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando mais crítica, informação e, claro, opinião sobre, enfim, lançamentos do cinema, da TV mundial, todas as coisas que a gente gosta de conversar aqui. Valeu, pessoal!